Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, como é que vocês estão, rapaziada? Quem fala aqui com vocês é o Igor. E, rapaziada, videozinho rápido aqui hoje pra gente falar de uma notícia bem interessante que a gente teve aí na segunda-feira, dia 19 de maio. É bem provável que vocês já tenham visto essa notícia, mas não custa reforçar, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, dia 20, pra falar do jogo que tá em desenvolvimento pela Naughty Dog, né? A gente teve aí a notícia do Neil Druckmann, que é a cabeça por trás de The Last of Us, parte 1 e parte 2. Ele participou também de Uncharted, Jack and Dexter. Então é um cara, é um desenvolvedor, né, uma pessoa que tá na indústria dos videogames e que participa de bons projetos sempre. E é ele que tá na frente também do Intergalactic, né, que é o principal jogo da Naughty Dog para os próximos anos, né? Trata-se de uma IP nova. E ontem, né, dia 19 de maio, ele confirmou durante uma entrevista, né, a um podcast, que a Naughty Dog tá desenvolvendo um jogo novo em paralelo com Intergalactic. E essa notícia ela é muito importante porque trata-se, né, de, assim, hoje, pra mim, pelo menos, é a principal desenvolvedora da Sony, né? A que tem entregado os melhores jogos, pelo menos na minha opinião. Então a gente fala aí de Uncharted, a franquia toda, Uncharted 4, né, principalmente, em que o Neil Druckmann ele teve uma participação maior. E claro, né, The Last of Us parte 1 e parte 2, né, ele é roteirista, diretor, responsável também por boa parte da narrativa do jogo. Então trata-se realmente de uma empresa muito importante para a Sony e para a indústria como um todo. E isso sempre levanta muito debate, porque algumas pessoas suspeitam de que esse jogo em desenvolvimento, que não foi revelado, pode ser The Last of Us Part 3 ou um novo Uncharted. E aí eu não sei se seria com o Nathan Drake. Mas, na minha visão, se eu tivesse que chutar, né, eu não diria que se trata nem de Uncharted e nem de The Last of Us Part 3, tá? Eu acho que a história do Nathan Drake encerrou muito bem. Se fosse ter um Uncharted, seria talvez uma história separada, né? Talvez um novo personagem, uma nova narrativa. Mas eu acho que mesmo assim não faz sentido, justamente porque eles estão desenvolvendo o Intergalactic, que vai ter um orçamento bem maior. A gente viu no trailer, né, que foi divulgado no The Game Awards do ano passado, que trata-se realmente de um jogo, cinematográfico, né, com atores conhecidos. Então a grana rolando por trás desse jogo é muito alta. E essa regra também vale para The Last of Us Part 3, né? O próprio Neil Druckmann falou que a história também se encerrou muito bem, então faria mais sentido uma nova história, talvez um jogo standalone de The Last of Us, mas você também precisaria de muitos recursos para desenvolver mais um jogo de The Last of Us. Então eu não acho que se trata de nenhum desses dois jogos. Se eu pudesse chutar, eu diria que pode ser um novo jogo multiplayer. A Naughty Dog cancelou o modo facções de The Last of Us. E faz sentido também com o meu último vídeo, né? Que a Sony tem tentado aí emplacar alguns jogos live service. Mas a minha principal aposta, cara, seria Jack and Dexter, né? Que é uma franquia também da Naughty Dog e que ficou perdida lá no PlayStation 3. É uma franquia bacana, né? Uma franquia que tem jogos divertidos e que tá há muito tempo sem receber um jogo novo. Então, acho que você não precisaria investir não precisaria de uma equipe tão grande assim para poder desenvolver esse jogo. Até porque, como a gente vive a era dos remakes e dos remasters, a Naughty Dog poderia muito bem tentar emplacar um remake ou um remaster de Jack and Dexter. Faria todo sentido, com um orçamento menor e com um intervalo pequeno, né, entre jogos, porque o último jogo da Naughty Dog foi justamente The Last of Us Part 2, que saiu em 2020. A gente não tem data do Intergalactic, por exemplo. Eu acredito que saia lá para 2027. Então estamos falando aí de praticamente 7 anos, né, sem jogos da Naughty Dog. Então acho que um remake, um remaster para você encaixar no calendário de lançamentos ali no intervalo menor, mais curto, faria todo o sentido. Outra coisa também que eu acho que é importante citar é que o próprio Neil Druckmann falou que ele tá mais envolvido nesse jogo como um produtor, né? Então ele não deve atuar ali na direção do jogo e não deve atuar muito como roteirista. Então isso faz ainda mais sentido, né? Ser um jogo que a gente já conhece do que uma IP nova ou uma continuação de The Last of Us ou Uncharted.
E vale lembrar que o Neil Druckmann, ele tá envolvido diretamente com o Intergalactic, né? Ele vai ser o diretor, roteirista, produtor do jogo. E ele também tá preocupado com a série de The Last of Us. Então, eu não acho que a Naughty Dog deixaria de colocar o Neil Druckmann em franquias tão importantes como Uncharted e The Last of Us. Enquanto com Jack and Dexter, faria todo sentido que ele não tivesse essa voz tão ativa assim como ele tem em outros jogos. Mas a notícia que a gente tem no momento é essa. Não temos muitas informações ainda, mas é uma coisa que deixa a gente ansioso, né? Porque é uma desenvolvedora realmente muito boa e que costuma entregar bons jogos. Mas eu diria que deve ser um projeto, sim, menor, né? Não acho que vai ser um projeto tão grandioso da Naughty Dog como deve ser Intergalactic, por exemplo. Mas essa é a minha opinião. Queria que vocês deixassem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acham que a Naughty Dog tá preparando além de Intergalactic? Vou ficando por aqui, videozinho rápido hoje, mas é isso mesmo. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.